Teodoro Decilo. Meu nome é Fernando Teodoro Decilo. Esse é meu trabalho de fim de curso, do curso de Engenharia Elétrica, né? O nome do trabalho é Análise das disciplinas de instalações elétricas para o curso de Engenharia Elétrica da FEC Unicamp, e ele foi feito sob a orientação do professor Tárcio. Aqui está um sumário, né, explicando como foi feito o trabalho, como é que vai ser a apresentação, né, como vai ser o decorrer da apresentação. Então, começar dando uma explicação, né, do porquê, como foi feito o trabalho, e depois os capítulos 2, 3, 4 e 5, eles são referentes à metodologia, né, como foi feita a pesquisa. O capítulo 6, a etapa 6, né, ele tem os resultados obtidos, depois as conclusões e, por último, bibliografia, certo? Então, começando aqui pela introdução à metodologia, o trabalho surge, né, a ideia do trabalho é discutir essa disciplina nova, né, que é a ET 911, a disciplina de projeto de instalações elétricas industriais, né, que é a nova disciplina obrigatória do curso, né, que entrou no catálogo de 2021, e ela não é contida em nenhuma outra disciplina anterior, então realmente é uma disciplina nova, né, não é só a mudança de sigla ou de carga horária, enfim, é uma disciplina realmente nova, né. E a ideia aqui é discutir como é trabalhado esse tema em outros cursos, né, de engenharia elétrica ao redor do Brasil, e se a ementa a carga horária do ponto de vista pedagógico, né, na disciplina de ET 911, se é coerente, né, com livros didáticos e como outros cursos de engenharia elétrica trabalham, se é coerente com o mercado, né, do ponto de vista mercadológico, né, do mercado de trabalho, e sempre levando em consideração, né, seguindo o projeto político-pedagógico do curso, né, o curso de engenharia elétrica da Unicamp é um curso generalista, e isso vai ser levado em consideração quando a gente chegar no debate, né, nos resultados, nas conclusões, isso vai ser bem importante. Então, seguindo aqui, primeira coisa, escolher quais outras universidades a gente vai analisar, né? Então, pensar quais são as universidades comparáveis com a Unicamp, né? Que o egresso daqui ele estaria competindo, né? Para que o curso de engenharia elétrica da Unicamp está formando os alunos, né? Então, primeiro a universidade na cidade de Campinas, então analisar outras universidades que têm o curso de engenharia elétrica em Campinas, né? Como a PUC e a Unimetrocamp. A Unicamp também é um estadual paulista, né? Então, analisar Unesp e USP, né? Como funcionam esses cursos lá. E depois analisar a âmbito nacional, né? Então, as universidades públicas ao redor do país, né? E aí, para escolher quais universidades analisar, eu utilizei esses dados da RAIS, né? Para ver quais são os estados que mais empregam engenheiros eletricistas, né? E a gente analisar as universidades federais desses estados, né? Então, em primeiro tem São Paulo, que a gente ia analisar mesmo, né? Porque a Unicamp é um estadual paulista, né? E depois disso, os próximos 5 estados são Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina, né? Então, são esses estados que a gente vai analisar as universidades para ver o catálogo dos cursos de engenharia elétrica. E a primeira etapa é ver a evolução histórica do catálogo da engenharia elétrica aqui na FEEC, né? Como que isso é trabalhado aqui e focado, né, nessa disciplina de instalações elétricas, essa árvore, né, de instalações elétricas. Primeira coisa, né? O nosso plano político-pedagógico ele é de 2012, né? Apesar dele ser uma versão bem similar a projetos anteriores, o que está vigente hoje é de 2012, né? E como eu discuti anteriormente, a ideia é ser um curso generalista, né? Que vai trabalhar vários âmbitos da engenharia elétrica, né? Que estariam contidos em ênfases diferentes em outros cursos de engenharia elétrica que optam, né? Por essa abordagem de ter ênfases. E a gente tem um pouco de tudo, né? Essa ideia do curso, preparar um engenheiro que realmente possa atuar em todas as áreas da engenharia elétrica, né? Em 2020, por conta da pandemia também e de contrato, enfim, com o Senai, Roberto Mange, as disciplinas que eram oferecidas em parceria com o Senai, elas pararam de ser oferecidas, né? São as disciplinas EM 230, 330 e 312, que são as disciplinas de oficinas, né? Oficinas de instalações elétricas e oficinas mecânicas, né? E a disciplina de desenho técnico, que hoje não é mais obrigatório no curso de engenharia elétrica, né? E em 2021 entra no catálogo, né, a disciplina ET 911, que é o ponto central da nossa discussão aqui, né? Mas ela foi oferecida agora, a primeira vez agora no primeiro semestre de 2024, né? Que seria coerente com a reserva da turma de 2021, né? E tem que levar em consideração também, como a gente vai debater carga horária, né? Que em 2023 começou a valer também
a curricularização da extensão na Unicamp, né? Então, a carga horária total do curso tem que incluir também uma porcentagem de disciplinas de extensão, né, para complementar. Então, isso tem que ser pensado também quando a gente vai discutir a criação de uma disciplina nova aqui, né, a carga horária dela, o impacto que isso tem também, né, nesse âmbito de extensão, né. E agora, partindo para a análise da matriz curricular dos cursos de engenharia elétrica, né, nas outras universidades ao redor do Brasil, o primeiro caso que eu queria mostrar é o da Unimetrocamp Uidem, que é aqui em Campinas, né, que é o único curso, além da Unicamp, que coloca como obrigatória a disciplina de instalações elétricas industriais, sem ter nenhuma disciplina de instalações elétricas em baixa tensão antes, né, que seriam instalações elétricas residenciais ou comerciais, né, prediais. Então, ela começa com instalações elétricas industriais, né, e tem a mesma carga horária da Unicamp, essa disciplina, que é de 60 horas aulas, né. Mas também a gente tem que levar em consideração que o curso de lá ele é focado, ele tem essa ênfase em projetos de eletrotécnica, né, em instalações elétricas industriais, é realmente um dos pontos fortes do curso. Isso é citado, inclusive, na página principal do curso, né, no projeto político-pedagógico deles. E tem outras disciplinas no catálogo, né, além de instalações elétricas industriais, que são obrigatórias, né, como redes industriais, subestações e sistemas de proteção e medição, que estão intimamente ligados, né, com esse tema de instalações elétricas, mas eles são vistos depois, né, da disciplina de instalações elétricas industriais. Além disso, eles também têm uma disciplina de desenho elétrico e de materiais elétricos, que são voltados para essa área de eletrotécnica, né? Então, essas disciplinas trabalham temas como diagramas elétricos, diagramas unifilares, desenho técnico no geral, né? E materiais elétricos, eles debatem materiais condutores, isolantes, escolha desse tipo de material para projetos de eletrotécnica, né? Tipos de eletrodutos, por exemplo, dimensionamento desse tipo de material, que é diferente um pouco da abordagem que a gente tem aqui em materiais elétricos na Unicamp, né? Em que essa disciplina trabalha mais propriedades ópticas, propriedades magnéticas, enfim. Então, apesar de ter a disciplina de instalações elétricas ter apenas 60 horas a aula, né, também na Unimetrocamp, esse tópico é debatido em várias outras disciplinas, né. Além disso, eu queria citar também a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que ela tem uma proposta interessante, né, para o curso, que com 6 semestres o aluno ele obtém o grau de tecnólogo em transmissão e distribuição elétrica, e todas as disciplinas relativas a instalações elétricas, elas já estão contidas nesse tecnólogo, e depois com mais 4 semestres, né, que o aluno pode optar por fazer ou não, ele sai com o bacharel em engenharia elétrica, né, e esses últimos 4 semestres têm matérias mais voltadas a projetos, e é uma aplicação maior do que é visto no tecnólogo, né, mas o aluno ele tem essa etapa intermediária do tecnólogo, e o curso ele realmente tem essa ênfase, né, como ele fala aí no tecnólogo, né, em transmissão e distribuição elétrica, né, então ele fala de distribuição de energia, produção de energia, eletrotécnica é a ênfase, né, principal assim, do curso, né, na Federal Rural do Pernambuco. Na Universidade Federal de Lavras, que é outro exemplo que eu queria citar também, tem uma proposta similar, com 6 semestres, o aluno que ingressa no curso bacharelado interdisciplinar em inovação, ciência e tecnologia, né, o BICT, ele sai com esse grau, né, que é, como diz o nome, é um bacharel, né, então o aluno já pode prestar concurso, atuar no mercado de trabalho, e depois ele pode optar por seguir com o bacharelado em engenharia, com mais 4 semestres ele escolhe, né, engenharia elétrica e produção de software. Caso ele escolha engenharia elétrica, ele vai ter disciplinas de instalações elétricas que não são ministradas para os outros cursos, né, de produção de software. Mas ele tem uma proposta similar, né, que a engenharia elétrica ela funciona meio que como uma ênfase, né, do curso do BICT, né. Outro caso interessante da Universidade de Juiz de Fora, poderia citar também aqui a Escola Politécnica da USP, mas a Federal de Juiz de Fora ela usa muito esse slogan, né? Ela inclusive está no site deles, que é dos 5 cursos, né? Que são as ênfases que são oferecidas lá no curso de Engenharia Elétrica, né? Que é energia, robótica, automação industrial, sistemas de potência, sistemas eletrônicos e telecomunicações. Em todas dessas ênfases, né, que energia e sistemas de potência, é trabalhado instalações elétricas, né? Instalações elétricas industriais. Nas outras não tem nenhuma disciplina que trabalhe esse tópico das instalações elétricas, né? Porque justamente como o curso você pode optar por uma ênfase, então cada uma das ênfases, obviamente, ela dá um foco maior, né? Um assunto ou em outro. Então a carga horária de instalações elétricas é maior nos cursos que trabalham esse assunto e menor, obviamente, nesse caso não tem, né? Nas ênfases que não tem tanta relação com instalações elétricas, né? E essa é uma tendência que a gente conseguiu observar em todos os cursos analisados que eles optam por esse caminho, né?
ao invés de fazer um curso generalista, ele ser dividido em ênfases, né? Agora, analisando os livros didáticos, né, de instalações elétricas, para ver como esse assunto ele é debatido, né, nos livros, e como os especialistas e professores da área, eles acham que faz sentido o tópico ser estudado, né? Então, o primeiro caso, esse livro de Projeto de Instalações Elétricas Prediais, do Domingos Leite Lima Filho, né? E ele lista como objetivos, logo na introdução do livro, né? Projetos de instalações elétricas prediais, residenciais e comerciais, dimensionamento de condutores, tubulação, dispositivos de proteção para instalações elétricas de baixa tensão, aterramento, proteção contra descargas atmosféricas, né? O SPDA, e projetos de instalações telefônicas, que a gente pode pensar também como um projeto de redes de dados, né? E a gente vai ver que todos os outros livros analisados, a ementa dos cursos de engenharia elétrica, né, das disciplinas de instalações elétricas, nos outros cursos analisados, elas seguem bastante esses tópicos, né? Elas trabalham exatamente isso daí. Então, eu achei legal usar esse livro para exemplificar, né, como que é estruturado esse assunto. Outro livro também que é citado como referência em diversos, na ementa de diversos cursos analisados, né, é o livro do Geraldo Cavalim e Severino Cervelin, que ele cita as normas NBR 5410 de 2004 e NR10, né, e além disso, ele, assim, além dele dar um enfoque grande nessas normas, ele deixa claro que o livro tem que estar em constante atualização, né, assim como os profissionais da área têm que estar sempre mantendo atualizados, né, sobre o assunto das normas vigentes, porque esse tema de instalações elétricas ele segue diversas normas de segurança, normas de padronização, enfim, que isso é muito importante para seguir nessa área, né? E esse livro trabalha bastante isso, então é interessante usar ele como exemplo disso. Os outros livros também abordam essas normas, mas esse ele dá um enfoque maior, então é legal citar isso. E ele também tem uma tabela bem grande, um capítulo enorme, falando da simbologia padronizada de desenhos e diagramas, né? Mais ou menos na mesma linha, né? É importante o profissional que vai seguir na área ter esse conhecimento e estar sempre se atualizando, mantendo isso realmente atualizado, né? E é interessante usar esses livros didáticos também como referência, porque eles podem ser utilizados por diversos profissionais. Então, tem o que faz o projeto, depois, quando outro profissional for fazer realmente a instalação, né, do que foi projetado, ou fazer análise de algo que já está projetado, é importante a simbologia ser padronizada, né? E isso ser trabalhado em aulas, né, sobre o assunto, porque é importante para a comunicação dos profissionais, né? Tem também o livro de instalações elétricas do Hélio Kleber, que é bastante citado na ementa de diversos cursos, né? E a ordem que ele decide trabalhar, que é interessante mostrar que ele começa com instalações em baixa tensão, depois ele parte para sistemas de proteção contra descarga atmosférica, proteção no geral, enfim, mas ele dá um enfoque maior em aterramento e proteção contra descarga atmosférica. Depois ele trabalha instalações em alta tensão e, por último, ele coloca um capítulo de luminotécnica, né? Todos os livros de instalações elétricas analisados, e a maior parte das disciplinas dos cursos analisados, né, eles trabalham esse tópico da luminotécnica, mas às vezes ele é antes das instalações de baixa tensão, às vezes é depois, às vezes é o início, né, o começo do livro, que é uma forma de exemplificar, entrar na ideia do projeto elétrico, né? Ou então, né, como nesse caso aqui, ele é trabalhado por último, às vezes um apêndice no livro, enfim. Mas é um tópico que está sempre presente e isso é importante e a gente vai usar essa informação mais para frente. E também, outro livro interessante é esse de instalações elétricas industriais, do João Mamed Filho, também é bem citado, e ele é o único que cita industriais, né, instalações elétricas industriais. É o único que coloca isso em evidência, né, que ele tem esse enfoque. Então, ele trabalha capítulos também de projeto de subestação, automação, eficiência energética e usinas de geração industrial, que são disciplinas eletivas que foram encontradas, né, na análise de curso de engenharia elétrica pelo Brasil. E esses tópicos aparecem, né, como disciplinas eletivas, né? Mas como aqui ele dá um enfoque maior em instalações elétricas industriais, né? Ele já começa nas instalações em alta tensão, ele aproveita para entrar nesses outros assuntos que seriam mais focados, quem realmente for trabalhar nessa área, né? E outro ponto de análise, né, que foi citado na introdução, os requisitos exigidos para vagas de trabalho como projetista elétrico, né? No caso, na região de Campinas, tá? Foi usada a plataforma LinkedIn, que é uma plataforma de emprego e de busca e oferta de emprego, enfim.
E na região de Campinas, as vagas eram para engenheiro eletricista, engenheiro elétrico, projetista de sistemas elétricos e desenhista elétrico. Foram encontradas 59 vagas abertas, né, desconsiderando aquelas que se sobrepunham com mais de uma dessas ocupações, né? Então, dessas 59, 39 listam engenharia elétrica como das competências obrigatórias para se candidatar à vaga, né? Então, alguma formação na área. Mas é interessante a gente notar também que outras competências que aparecem na maior parte dessas vagas são, por exemplo, projeto elétrico, que é a disciplina de ET 911, né, de instalações elétricas. E essa grade de instalações elétricas, no geral, né, em outros cursos, o enfoque é, no final, a realização de um projeto elétrico, né? E diversos livros colocam isso até como um apêndice, um último capítulo, às vezes é o primeiro capítulo, né? Para dar uma ideia geral, panorama geral, porque essa é a aplicação principal dessas disciplinas de instalações elétricas, né? Além disso, são listados também AutoCAD e outras plataformas CAD, é a terceira competência mais exigida, né? E a gente consegue ver outros softwares, como, por exemplo, ePlan, Navisworks, Revit, e também desenho técnico, né? Desenho elétrico, diagramas, são listados em praticamente um quinto das vagas, né? Analisadas, e aparece também Dialux e projeto de luminotécnica, né? E é interessante, apesar dessas competências não estarem em todas as vagas, mas a gente consegue ver que projeto elétrico, AutoCAD, por exemplo, que são dois tópicos que a gente só trabalha na disciplina, na Unicamp, né? Na disciplina ET 911, projeto de instalações elétricas industriais. Então, só apenas nessa disciplina a gente trabalha diversos tópicos que surgem como competências obrigatórias em vagas para engenharia elétrica, né? Não só como projetista, mas vagas de engenharia elétrica no geral, né? Então, são tópicos que são importantes até para quem não for seguir nessa área necessariamente de instalações elétricas. São tópicos importantes que são vistos nessa disciplina, né? Vários softwares desses podem ser trabalhados nessa disciplina e eles não são utilizados em outro momento, né, do nosso catálogo. E os resultados obtidos, né, no trabalho. Eu elaborei essa tabela, né, das disciplinas de instalações elétricas nos catálogos de curso de engenharia elétrica analisados. Aqui dá para ver todas as universidades que foram analisadas, né, está dividido por estado, e aqui a gente separou universidades em Campinas, né, na cidade de Campinas. Então, eu tenho o Metrocamp e a PUC, né, além, obviamente, da Unicamp, as estaduais paulistas, e os estados com mais engenheiros eletricistas em atuação, né, segundo a RAIS. E a gente consegue ver nas linhas, cada linha representa uma universidade, e cada coluna representa uma disciplina dessa árvore de instalações elétricas, né. A gente consegue claramente notar aqui que instalações elétricas residenciais, ela é obrigatória na maior parte dos cursos, prediais em alguns cursos não aparecem, ou tem só prediais, não tem residenciais, mas essas duas disciplinas seriam instalações elétricas em baixa tensão, né. Instalações elétricas industriais, apesar de ser bem comum também, ela é bem menos comum que as outras, a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco. E só 2 cursos trabalham em instalações elétricas industriais sem terem visto antes instalações em baixa tensão, né, que seriam residenciais ou prediais, que é a Unicamp, que só tem uma disciplina eletiva, então não é obrigatória para obtenção do grau de bacharel, né, e a Unimetrocamp, que apesar de essa disciplina de instalações elétricas industriais ser a primeira da árvore, ela tem outras disciplinas obrigatórias depois, né? Além de como eu citei antes, tem disciplinas de materiais, de desenho, que tem essa ênfase também de eletrotécnica, né? E a gente consegue reparar outra coisa interessante aqui, é que aterramento é uma disciplina eletiva muito comum, obrigatória pouquíssimas vezes, mas ela é a eletiva mais comum, né, que mais apareceu. Então, fica a proposta de eletiva, né? A gente vai entrar em propostas mais no final, nas conclusões, mas essa seria uma eletiva possível, né, de ser oferecida que faria sentido em comparação com as outras universidades, né, do que vem sendo feito ao redor do Brasil, né. Aqui a gente consegue analisar também a carga horária, né, da árvore de instalações elétricas, né, das disciplinas de instalações elétricas nessas universidades analisadas, e a gente consegue reparar que a carga horária de 60 horas que a Unicamp dá, obrigatórias, né, também aparece na UFSCar e na UFV, né, na Federal de Viçosa e na Federal de Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Mas essas universidades elas têm outros enfoques. O projeto político-pedagógico
deixa claro que elas têm uma ênfase maior em outros assuntos, apesar de serem cursos razoavelmente generalistas, né, seguem uma proposta até parecida com a da Unicamp. A ideia não que instalações elétricas seja talvez a principal área de atuação dos egressos, né? E além disso, nesses casos a gente pode analisar a tabela anterior, né? As disciplinas obrigatórias são de instalações elétricas em baixas tensões, né? E não de instalações elétricas em alta tensão, né? Industriais, como é o caso da Unicamp. E a gente consegue analisar também, né? Essas três disciplinas principais, né? De instalações elétricas residenciais, industriais e prediais, a porcentagem, né, a quantidade que elas são oferecidas como obrigatórias, eletivas ou que elas simplesmente não são oferecidas. A gente percebe aqui que a disciplina de instalações elétricas residenciais foi a disciplina obrigatória mais comum dessa árvore, né? Então seria a disciplina que é tida comumente como a mais básica, né, do assunto, a mais essencial. Depois a gente tem instalações elétricas prediais, 70% dos cursos colocam ela como obrigatória, né? Apesar de 25%, um quarto, não oferecer essa disciplina. E instalações elétricas industriais, ela só é obrigatória em 44% dos cursos. Né? E, de novo, interessante notar que desses 44%, praticamente todos os casos, ela não é a única disciplina de instalações elétricas obrigatórias, né? E geralmente tem instalações elétricas residenciais e prediais e comerciais antes, ou então, no caso do Unimetrocamp, ela tem outras disciplinas de instalações elétricas depois, né? Então, isso é importante também para analisar esse dado aqui de 44%. E as conclusões que a gente consegue tirar disso, né? A baixa carga horária, né, que foi alocada no catálogo de engenharia elétrica para essas disciplinas de instalações elétricas, né? Então, em 60 horas a gente tem que abordar uma ementa bem vasta, né? Porque tem que ser trabalhado, como a gente viu pelos livros, né? Primeiro instalações elétricas em baixas tensões, para depois chegar nas altas tensões. Tem tópicos como luminotécnica, aterramento, que são todos vistos nessa disciplina, além de diversas metodologias que a gente não vê em outros momentos do curso, né? Que são vistas em outros cursos de engenharia elétrica, né? Como a parte de materiais elétricos, de desenho técnico, né? Que são básicos, né, para essa disciplina de instalações elétricas industriais, e a gente acaba tendo que ver junto, né, nessa disciplina. Além dos softwares, né, como o AutoCAD, o Dialux, o próprio Revit, né, dos Works, enfim, essas plataformas computacionais, né. Tudo isso é trabalhado apenas nessa disciplina de instalações elétricas industriais. E outro ponto é que isso não é coerente pedagogicamente, né, então se a gente for seguir, isso não é como é trabalhado em praticamente nenhum livro didático, não é trabalhado dessa maneira em também nenhum outro curso de engenharia elétrica aqui no Brasil. Então, essa escolha, né, por colocar apenas instalações elétricas industriais como obrigatória, ela realmente não é condizente com o que vem sendo feito, né, historicamente no Brasil. E, apesar disso, ela tem importância para a atuação profissional, né, como a gente analisou, que diversas competências muito exigidas no LinkedIn, né, para vagas de emprego de engenharia elétrica, elas são elas exigem, essas competências, elas são de coisas trabalhadas nessa disciplina, né? Que tem uma baixa carga horária, então aí vem a incongruência, né? E esse é o ponto principal, né, da análise desse trabalho. E algumas propostas são colocar a disciplina ET 912, né, de projeto de instalações elétricas 2, que é residenciais, como obrigatória, né, que seria a disciplina de instalações em baixa tensão, e como pré-requisito da disciplina de instalações em alta tensão, instalações industriais, que é a que hoje é obrigatória, né, ET 911. Ou então aumentar a carga horária da disciplina ET 911, né, pelo menos 90 horas, porque tem que ser trabalhado diversos assuntos, né, tanto de instalações elétricas quanto esses outros temas que não são trabalhados ao longo do curso. Outra possibilidade seria alterar ou criar outras disciplinas no catálogo para incluir esses tópicos, né, como, por exemplo, inserir de novo alguma disciplina de desenho técnico, seja com uso ou não de plataformas computacionais, né, plataformas CAD, ou então alterar a ementa de materiais elétricos, por exemplo. E outra possibilidade seria adicionar disciplinas comeletivas, né, da árvore de instalações elétricas, num possível certificado de estudos, ou então, no caso em que mude o projeto político pedagógico do curso, né, ele deixe de ser um curso generalista e vá para essa linha de que o aluno escolhe uma ênfase, né, ter uma ênfase, né, de sistema de potência, ou de energia, enfim, que trabalhe instalações elétricas industriais, mas também trabalhe residenciais, né, em baixa tensão, disciplinas como aterramento, subestações,
e, em caso de escolha de outras ênfases, ter realmente uma carga, uma carga horária reduzida, né, dessas disciplinas. E é isso. Muito obrigado. Esse foi o meu trabalho e queria agradecer. Essas são as conclusões que a gente consegue obter.